Aí a gente vai ter, né, os distúrbios respiratórios, distúrbios metabólicos, mas a primeira coisa, quando eu pego uma gaso, eu tenho que ver, tem acidemia. Se essa acidemia é pH menor que 7,35, é por conta de redução da minha base metabólica, que é o bicarbonato, aí eu tenho uma acidose metabólica, ou porque eu tenho um aumento do meu ácido respiratório, que é o PCO2. Quando eu vejo um pH maior que 7,45, que é a alcalose, essa alcalose é às custas de aumento de base metabólica ou por redução de ácido respiratório. Então, é essas perguntas que a gente tem que se fazer, tá bom? Beleza? E como que eu faço o diagnóstico dos distúrbios ácidos básicos? Gasometria, tá? Então, como que a gente vai interpretar uma gasometria? São 4 passos principais que a gente tem que seguir, beleza? Primeira coisa que a gente tem que ver é a acidemia ou a alcalemia. Então, a gente vê ali pelo valor do pH. É metabólico ou é respiratório? Terceira pergunta, existe alguma compensação, tá? Tá tendendo para algum lado, mais para o outro? Aí me perguntaram no Instagram, falaram, tem alguma forma de eu interpretar uma gasometria sem ter que ficar fazendo conta? É difícil, porque aí você vai parar aqui no distúrbio primário só. Você não vai conseguir saber se o seu paciente está ou não compensando esse distúrbio primário, tá? Então tem sim, mas é uma continha simples, tá bom? Ninguém precisa decorar, tem anotado isso daí, tá? E eu tenho que saber se tem algum outro distúrbio associado, beleza? Então, a gente pode ter associações de distúrbios, tá bom? Então, são essas 4 perguntas e é o que eu vou fazer na aula hoje com vocês. A gente vai, principalmente focando nos distúrbios metabólicos, responder essas perguntas com exemplos, tá? Quem está na comunidade tem uma aula também de casos clínicos de gasometria, que também tem mais outros exemplos que eu abordo mais ou menos semelhante, alguns pontos mais aprofundados, outros menos do que essa aula de hoje, e são aulas que se complementam, tá bom? Beleza? Então, aqui, ó, pH menor que 7,35, acidose, maior que 7,45, alcalose, tá? E aí a gente tem a avaliação também, não só dos distúrbios ácido básicos. A gaso, ela vai ser útil para a gente avaliar também distúrbios da ventilação e oxigenação, tá? Então, eu vou ver o meu PO2, eu vou ver o PCO2, que ajuda em ambos, né? A saturação ajuda a saber se esse sangue é venoso, se esse sangue é arterial, beleza? Pode ser que na hora que funcione, pegue a artéria no começo e aí depois sai, e aí acaba pegando venoso, e aí mistura. Então, você vai olhar a saturação da gasometria e confere ali com o oxímetro, está mais ou menos parecida, para você ter uma ideia. A coloração do sangue ajuda também, tá? Lógico, se não for paciente com uma hipoxemia grave, paciente cianótico, em que ele vai ter muita hemoglobina desoxigenada, aí vai vir um sangue mais com característica venosa mesmo, tá? Então tem que avaliar junto com a clínica do paciente. Avaliar o bicarbonato, certo? Que aí avalia os distúrbios metabólicos, tá certo? E aí tá aqui uma gaso de exemplo para vocês. E um dos critérios importantes para a gente avaliar na gaso, que a maioria do pessoal esquece, é o base excess. O base excess, ele ajuda a gente a saber se está retendo base, então base excess, excesso de base. Então, quanto mais positivo ele tiver, mais o meu paciente está retendo base. Quanto mais negativo, mais o meu organismo, ele perdeu bases, né? Então, geralmente a gente vai ver a base excess negativo nas acidoses, tá? Então, as acidoses, ele perde base, na acidose metabólica. Beleza? Então, ele é um distúrbio primário, certo? E aí, o que acontece no base excess? Se eu tenho base excess muito elevados, quem faz a base ficar no meu organismo? É o rim. Então, eu imagino que ou distúrbios muito elevados, muito mais positivo, né? Ou muito negativo, já é um distúrbio meio crônico. Não é algo tão agudo. Já tem algo de pelo menos 24, 48 horas de distúrbio. Então, o base excess me ajuda muito a ver essa questão da temporalidade, de quando começou o distúrbio, tá bom? Ajuda bastante, tá? Microfone sem querer. Pronto. Você está me ouvindo? Silenciei o microfone sem querer, gente. Beleza? E aqui eu trouxe uma tabela. Gente, ninguém foi decorar isso aqui. Os alunos da comunidade têm esse material todinho para eles em PDF para estudarem, tá? Mas assim, aqui são as tabelas de compensação, tá? Quais que a gente mais vai usar na emergência? A dose metabólica, que é o mais frequente nos pacientes com choque, nos pacientes com insuficiência respiratória, com pneumonia, a maioria diarreia, né? A maioria vai ser acidose metabólica, tá? Que é a formulazinha padrão, BIC vezes 1,5 mais 8, que é o nosso PCO2 esperado. A gente vai calcular um exemplo aqui juntos, tá bom? Mas tem a da alcalose também, metabólica, que é menos frequente. O que a gente mais vê na emergência são as acidoses. Provavelmente a acidose respiratória aguda e a acidose metabólica, tá? Mas tá aqui a formulazinha para vocês. Os distúrbios respiratórios nós vamos conversar melhor na semana que vem, tá bom?